Olá, tudo bem com você? Bom, espero que esteja tudo ótimo, tá? A gente vai dar continuidade aos assuntos de genética, né? Genética mendeliana, a primeira lei de Mendel, tá? Então, dentro da primeira lei de Mendel, nós já conversamos sobre alguns casos. No caso, a dominância completa, a codominância, a ausência de dominância e os genes letais, tá? Hoje eu quero falar nessa aula para você sobre os alelos múltiplos ou a polialelia, beleza? Bom, o que a gente tem que entender? Por que se chama polialelia alelos múltiplos? É porque nós vamos apresentar mais de dois alelos para a mesma característica. Como assim, professor? Não captei. Vamos lá então. Quando a gente falou sobre cor da ervilha, ela pode ser azão, amarela, azinho, verde. Quantos alelos a gente tem aqui? 1, 2. Azão, azinho. Tá? Quando a gente falou do sistema MN, tinha M, N, 2 alelos. Tá? Na codominância, na ausência de dominância, a gente tinha vermelho e branco, 2 alelos, V ou B. Nesse caso, nós vamos ter mais de 2 alelos para a mesma característica. Tá? Esse é o principal segredo dos alelos múltiplos. Muito bem. Então, aqui você tem mais 3 ou mais alelos, portanto, né, que vai condicionar em primeira lei de Mendel, ou seja, a formação de um par de alelos. Com isso, eu tenho um par, então eu tenho um outro alelo. Mas eu tenho mais de 2 alelos para formar esse par. Por isso que a gente tem combinações de genótipos. E essas combinações genotípicas a gente vai ver em casos específicos. Tá legal? E como que surgiram os alelos múltiplos? Qual a explicação mais importante? Foi assim, ó. Novos alelos surgem por mutações que provocam alterações na proteína original. Tá? Como a gente já estudou as questões das mutações, a gente sabe que existem as mutações gênicas. E então os alelos, por exemplo, esse aqui é o alelo original, ele vai passar por uma mutação e ele vai se tornando então alelos diferenciados, alelos que vão resultar em proteínas diferentes. Tá? Então se você porventura for cobrado de onde surgiram os alelos múltiplos, você pode responder que é através das mutações. Muito bem. Bom, vamos estudar esse primeiro caso, que é a cor do pelo do coelho. É muito famoso esse exemplo, tá? Nas provas de vestibulares. A gente tem aqui um caso clássico, né, de alelo múltiplo. Ó. Nós temos a cor do pelo como sendo a característica, e para determinar essa característica nós temos 4 alelos diferentes. Quais são eles? Alelo selvagem, alelo chinchila, alelo himalaia e alelo albino, tá? Então você percebe que eu fiz aqui um apontamento, ó, o alelo é o CH, é o H, é o A, tá legal? A base C, nesse caso aqui de coelho, que pode ser assim dado, tá? É uma base comum, onde tem o Czão como dominante, tá? Então a gente lê assim, Czão, C, CH, CH, CA, que aí vai determinar os fenótipos específicos, tá? Aqui estão os coelhos. Esse aqui é o coelho chinchila, que é o cinza. Esse coelho é o albino, é o branco. Esse coelho é o selvagem, o marrom. E esse aqui de trás é o coelhinho himalaia, tá? Que ele é branquinho com as extremidades escuras. Geralmente são pretas essas extremidades, tá? Então, esses 4 fenótipos são determinados por esses 4 alelos. 4 alelos determinando apenas uma característica. Isso é o que a gente chama de alelos múltiplos, tá? Bom, um detalhe extremamente importante que você tem que colocar na sua memória, tá? Os alelos, eles têm ordem de dominância. Então, o agouti domina o chinchila, que domina o himalaia, que domina o albino, tá? Essa ordem de dominância pode ser que o vestibular não te dê, né, como um fator, né? Não te dê como uma informação. Tem que tomar muito cuidado com esse detalhe, portanto, tá? Bom, como que acontece? Bom, o coelho selvagem, ele vai apresentar sempre um Czão, tá? Independente do que vem na sua frente, não, Czão, é um par de alelo que vai determinar o selvagem, ou agouti, tá? O marrom. Esse pode ser Czão CH, Czão H, Czão A. Qualquer um deles vai determinar o genótipo agouti, tá bom? Assim como o chinchila, ó. Chinchila tem CH, CHH, CHA. Então, esses são os chinchila, aqui são os himalaios e aqui são os albinos.
Veja que o albino só tem uma única possibilidade de combinação de par de alelos, CA-CA. Nesse caso, seria então o recessivo total. Tudo bem? Então assim, a gente pode montar um quadro de acordo com essa sequência aqui, tá? Então o agouti domina todo mundo, o chinchila domina o Himalaia e o albino, o Himalaia domina o albino e o albino não domina ninguém nessa circunstância, tá? Como é que o vestibular pode cobrar isso da gente? Bom, primeiro, você tem que saber a ordem de dominância e depois eles podem te dar ou relatar um cruzamento e você vai ter que montar esse cruzamento. É relativamente simples, tá? Por exemplo, ó, esse aqui é um agouti heterozigoto para himalaio, esse aqui é um chinchila heterozigoto para albino. Então, do jeito que eu falei agora, pode ser que apareça no enunciado da questão, tá? E o que vai acontecer? Bom, eu vou pegar esse par de alelos e vou cruzar com esse par de alelos. Aí a gente pode usar aquele método do chiqueirinho, né? Aquele método que a gente já sabe. Aqui está Czão CH, então agouti himalaio, que é o do pai, vamos imaginar o coelho macho. Esse aqui é o coelho fêmea, ou vice-versa, né? Então, esse cruzamento vai resultar na descendência agouti com chinchila. Então, esse aqui vai ser agouti, esse vai ser agouti, esse vai ser chinchila e esse vai ser himalaia. Qual que seria o resultado? 50% selvagem agouti, 25% chinchila e 25% himalaia, tá? Nesse contexto, o único fenótipo que não vai apresentar é o albino, entendeu? Tá? Então, não vai fugir muito dessas informações numa prova, tá? O que eles podem pedir para você é essa sequência e uma montagem clássica de cruzamento, tá? Bom, vamos para frente, porque agora vem a parte mais importante, que são os grupos sanguíneos, tá? Grupo sanguíneo, nesse caso, são vários grupos, tá? Que a gente estuda. Você tem aqui o sistema ABO, o sistema RH e o sistema MN. Tá? Esses são os 3 grupos sanguíneos que a gente pode ser cobrado em vestibulares. O grupo ABO é o que a gente vai tomar como principal referência, porque é ele quem vai trazer para a gente o alelo múltiplo. Tá? Então, eu vou explicar para vocês, dentro dos alelos múltiplos, o caso do ABO, polialelia. Só que dentro do ABO existe uma questão também importante, que é a codominância. Tá? O RH que a gente vai estudar na sequência é uma questão de monohibridismo com dominância completa. Tá? E o MN, que nós já estudamos, inclusive, tá? É um caso de ausência de dominância. Mentira, né? É um caso de codominância, tá? Não é ausência de dominância, que sem dominância, tá? É codominância é o fato. Tudo bem? Preciso dar uma ajeitada aqui, agora que eu reparei na íntegra, tá? Bom, continuando o nosso caso, quando a gente fala em grupos sanguíneos, então o ABO vai ser o nosso principal referencial. Por quê? Porque ele é o principal tipo sanguíneo, principal tipagem sanguínea, tá legal? Então o ABO, ele vai contar com 1, 2, 3 alelos, é polialelia, tá? Sendo que o alelo IA, o alelo IB são codominantes, então tem esse símbolo de codominância, e ambos dominam o Izinho, tá? Então aqui, o gene IA determina o aglutinogênio A. O gene IB determina a produção do aglutinogênio B e o gene Izinho não terá a produção de aglutinogênios. Aglutinogênio, professor, o que é isso? Calma que a gente vai entrar nesse detalhe no mérito, tá? Então, em primeiro momento, eu preciso que você saiba que esses 3 alelos determinam alelos múltiplos. E aqui nós temos o grupo A, o grupo B, o grupo AB e o grupo O. Grupo AB? Como assim, professor? Bom, lembre-se que esses dois, como eles são codominantes, quando há a presença dos dois, os dois mandam na característica, tá? Então, o coelho não, desculpa, a pessoa, ela vai ser do tipo AB, AB, ao mesmo tempo, tá legal? Logo, nós temos 4 possibilidades fenotípicas com 6 possibilidades genotípicas. Tá? Por que essa questão do genótipo? Bom, porque nós podemos fazer combinações diferenciais. Por exemplo, IA, IA, IA e B, no caso, né? IA, deixa eu pular aqui. IA, IA, IA e Zinho.
e Aizinho. Então vai ser do tipo A. IB, ou IB e Izinho, vai ser do tipo B. E A e B, então vai ser, no caso, como é uma codominância, vai ser do tipo AB. E o Izinho e Izinho, nesse contexto, vai ser apenas Izinho e Izinho. Bom, aqui existe um fator para a gente calcular essa quantidade de genótipos, tá? Veja comigo, ó. Você tem 3 alelos. Então, se você fizer 3, no caso, 3 mais 1 vai dar 4. 3 vezes 4 vai dar 12. Dividido por 2 vai dar 6. Como que foi feita essa conta? Bom, foi feita assim. N vezes N mais 1 dividido por 2. Coloca aí para você ver. N vezes, abre parênteses, N mais 1 dividido por 2. Tá? Isso vai nos dar, então, esse resultado. Quer ver só? 3 vezes 4 dividido por 2 vai dar 6 possibilidades genotípicas. É assim que a gente calcula. Aí, se tivessem 4 alelos, como na cor do pelo do coelho, professor, quantos genótipos a gente tem? Vamos lá. Se tem 4 alelos, 4 vezes 5 vai dar 20. Dividido por 2, são 10 possibilidades genotípicas. Quer ver só? Eu vou mostrar aqui para vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 possibilidades de genótipos. Tá? Então, de certa maneira, não é tão difícil, né? Calcular a quantidade de genótipos. Tá bom? Muito bem. O que seria aglutinogênio? Aglutinogênio é isto. Na hemácia dos mamíferos, na hemácia dos animais, nesse caso, né? Nós vamos encontrar alguns determinantes da tipagem sanguínea. Aqui nós temos o determinante aglutinogênio A, aqui tem o aglutinogênio B, aqui tem os dois, ó, AB, e aqui não tem nenhum aglutinogênio. O que quer dizer isso, professor? Bom, quer dizer que o alelo IA vai determinar a presença do aglutinogênio A. O alelo IB vai determinar o aglutinogênio B, tá? E o AB, como eles são codominantes, vai determinar a produção dos dois alelos. Dos dois, no caso, aglutinogênios, tá? Então, o aglutinogênio é uma espícula, é uma estrutura presente na membrana plasmática da hemácia que vai determinar a tipagem sanguínea. E essa estrutura na membrana plasmática da hemácia, ela é determinada por um gene, tá? Professor, e se não tiver o IA nem o IB, ele for lisinho, não tem aglutinogênios. É isso que identifica uma pessoa do tipo O, não ter aglutinogênios. Na verdade, esse O, se for lá na origem, na verdade isso é 0, né? Isso aqui seria o sistema AB0. Mas a gente chama de O, né? E convencionou-se isso sem problema algum. Legal? Bom, ao mesmo tempo que a gente observa o aglutinogênio, nós também podemos observar as aglutininas. O que seria uma aglutinina? Seria, então, os anticorpos presentes no plasma da pessoa. Tá? Então, uma pessoa que é do tipo A, ela vai apresentar o anticorpo anti-B. Então, ela tem a aglutinina anti-B. Uma pessoa do tipo B vai ter a aglutinina anti-A. E se for uma pessoa do tipo AB, professor, não vai ter nenhuma aglutinina, tá bem? E se for do tipo O, vai apresentar as duas aglutininas. Muito bem. Então, nós podemos identificar uma pessoa, né, identificar uma tipagem sanguínea, pelo tipo, né, pelo se tem aglutinogênio ou se tem aglutininas. Tá? Então, esse é um momento muito importante da aula. Na hemácia, a gente vê o aglutinogênio. No plasma, a gente vê a aglutinina. Consequentemente, nós vamos identificar uma pessoa. Quer ver só? Se eu falar para você que é uma pessoa que tem os dois aglutinogênios, você vai me falar que ela é do tipo AB. Se eu falar que ela tem as duas aglutininas, você vai falar que ela é do tipo O. Tá? E nessa circunstância, a gente pode fazer, então, essas análises. Ó.
uma pessoa que é do tipo A vai ter o aglutinogênio A e a glutinina anti-B. Uma pessoa que é do tipo B tem aglutinogênio B e a glutinina anti-A. Tá? Quando for dado as doações sanguíneas, aí muda uma questão muito importante. Tá? Aí muda um pouquinho as formas de transfusão. Uma pessoa que é do tipo A pode doar para uma pessoa do tipo A, assim como ela pode doar para uma pessoa do tipo AB. Bom, uma frase que eu quero que você escute muito bem e grave, tá? Qualquer tipo sanguíneo do ABO pode doar para si mesmo, tá? O A pode doar para o A, o B para o B, o O para o O e o AB para o AB. Então, nesse caso não terá restrição dentro do sistema ABO, tá? Então aqui, ó, nós temos a pessoa do tipo A pode doar para o AB, assim como pode doar para ele mesmo. O tipo B para ele mesmo e para o AB. O O pode doar para o AB, para o A e para o B. Dentro dessa análise, a gente percebe que o AB recebe de todos. Então, a gente pode classificá-lo como receptor universal. O tipo O, ele doa para todos. Então, a gente pode julgá-lo como doador universal. Tá? Então, nesse caso, nós temos a tipagem sanguínea, tá? Como o ABO, e o fator de transfusões sanguíneas. Daqui a pouquinho a gente vai analisar como que é num caso de uma questão de vestibular. Tá? Então, essa aula basicamente é para eu apresentar os dois casos de sistema, né, de alelos múltiplos para você e dar uma introdução geral no sistema ABO. Beleza? Então, até a próxima aula. Valeu!